Bom, alegria poder estar aqui com vocês, o nome da quarta igreja preteriana de Campina Grande. Espero que o conteúdo das matérias, aquilo que vai ser produzido aqui, seja utilizado para o engrandecimento do Reino de Deus e o público-alvo que efetivamente vai ter a oportunidade de ver e ouvir, de alguma forma Deus possa usar para abençoá-los. E para mim é um privilégio, uma honra poder participar desse momento. He got the droop of a fatherless child, almost imperceptible. A palavra de Deus diz que por falta de profecia, né, o povo perece. Eu acho que isso é um sinal evidente de que esse resgate ele tem que acontecer de forma contextualizada, porque o período da reforma, inclusive agora 31 de outubro, a gente foi embora, né, o mundo evangélico foi embora a questão da reforma, foi um marco histórico e o República um dos mais importantes. Todavia, nós precisamos, ou seja, resgatar dentro de uma contextualização sadia, não é? Sem essa questão da ideologia, do mito, né? Muitas vezes, ou seja, se diz e se expressa uma homenagem aos pais da igreja, né? Tipo Martim Lutero, o próprio Calvino, foram homens usados por Deus para nos dar, ou seja, de forma sadia aquilo que a gente prega, a nossa crença de fé e prática, nos ajudando dentro dessa sistematização doutrinária que a igreja preteriana, ou seja, como uma das guardiãs desse movimento, exerce hoje. Mas eu entendo também que a gente precisa ter o Espírito de Deus para perceber, né, que esse resgate é interessante. E os jovens, ou seja, não viveram essa época, ou seja, e teve um período na igreja que essa matéria ela foi muito esquecida, né? Então eu espero que esse resgate venha também no sentido de confrontar, né, muitas heresias que têm surgido através da televisão, da própria internet e essa questão virtual, né? Muita gente falando muita coisa e muitas vezes sem base. E eu creio que o resgate maior para responder efetivamente a indagação é a gente tomar atitudes bereanos, voltar a resgatar a nossa prática de fé e prática através da palavra e checando, procurando ler e sem esquecer de fato aquilo que a história nos diz, mas contextualizando e relativizando através da palavra, que é a nossa bússola maior, conteúdo, ou seja, a nossa fundamentação para a gente entender as coisas do Senhor e do Reino. Eu creio que aí existem dois polos extremos, né? Que a solução aí, ou seja, orientativa e pedagógica, é tentar o equilíbrio das duas coisas. O cristão, para crescer, precisa de fato ter uma vida muito intensa de leitura, e essa leitura tem que ser permeada pela oração. Então, a vida cristã, eu entendo que não requer necessariamente a questão de você abrir mão de forma desequilibrada dos meios de graça que o Senhor Jesus nos ensinou. Ou seja, a palavra de Deus tem que ser lida, a oração tem que ser efetivada, e os exageros vêm em função quando você tenta priorizar, ou seja, de uma forma maior, um desses meios de graça, né? O interessante é que Jesus, na sua vida, ele foi sempre divino, mas se tornou homem a partir da encarnação. E o que a gente percebe aí, ele nos dá uma lição de equilíbrio. Quanto mais ele se humanizava, mais a graça de Deus voltava na sua vida. Então, o que a gente precisa é absorver isso de Jesus. Eu creio que as duas coisas podem andar juntas, mas de forma equilibrada. Não, eu digo que é mentira. É um engodo, um ledo, engano. Diria que mentira por quê? Porque
Isso confronta de fato aquilo que as pessoas muitas vezes aprendem de forma ideológica, que a mentira tem pernas curtas. Eu diria que a mentira nem tem pernas. Ela precisa de alguém que tem pernas para poder se propalar. Então, eu digo que nós não temos nenhum poder. O poder é de Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Podemos ser usados por Ele, sim, como profeta, como porta-voz, como voz, para exercer de maneira fidedigna, de genuína, aquilo que a palavra nos ensina, ou seja, uma visão integral do reino, de ensinar, pregar, curar e manifestações que Deus, dentro da sua soberania, nos concede. Mas o elemento humano aí ele tem que estar sempre subjugado ao poder maior que é Deus. Então, a minha fala aqui não vai exercer nenhum poder, pelo contrário, pode trazer esclarecimentos e eu espero que a manifestação daquilo que foi dito aqui, nas perguntas que respondemos, elas possam ser usadas por Deus, e Deus, dentro da sua soberania, vai dar cabimento aí de promoção, de restauração, de renovação para as pessoas que vão ser de fato privilegiadas em poder ver, ouvir esse bate-papo informal, mas que possa acontecer, nada vindo da parte humana. Então não temos nenhum poder, o poder está no Senhor. A própria Maria, a mãe de Jesus, lá no episódio da Caná da Galileia, no casamento, quando falta vinho, é o maior exemplo para nós, que ela chega para Jesus e diz, ele não tem mais vinho. Então se ela tivesse poder, ela tinha transformado a água em vinho, mas ela aponta para alguém que tem o poder. Então o exemplo de Maria, eu quero enaltecer aqui, respondendo de forma objetiva a pergunta. Não há poder nas nossas palavras, nós não temos nenhum poder para exercer. O poder é de Deus e quando Ele concede, Ele dá a quem quer, como quer, da forma que Ele acha que deve, porque Ele é soberano. Knows my name. I'm on the road like Jack Kerouac, like Jack Kerouac. Interessante a pergunta. Eu responderia de forma muito objetiva. Deus é soberano. A escolha não foi do homem. O homem, entenda-se, Adão e Eva. A escolha de Deus. O plano da salvação estava já elaborado antes da fundação do mundo, de qualquer criação humana. Adão e Eva, na verdade, foram protagonistas desse plano maior, Deus soberano, e não cabe a gente poder afirmar que para eles nenhuma responsabilidade, ou até mesmo imputar algo que o valha, mas eu entendo perfeitamente que isso aí está dentro do plano da soberania de Deus. O pecado, a desobediência, e Calvino diz que dentro do seu postulado de depravação total do homem, essa ação ela só pode ser assim por Deus, nada, participação nenhuma em termos do homem participar nisso. Nós somos protagonistas e Deus é soberano, sabe todas as coisas e conhece o fim desde o princípio, não é o princípio para o fim. Deus ele tem essa visão extremamente poderosa, soberana, de olhar o fim da história a partir do início e vice-versa. Então ele já sabia todas as coisas. Adão e Eva foram simplesmente protagonistas dentro da história maior do plano da salvação e nos alcançou, louvado seja o Senhor por isso. Queria agradecer a oportunidade e que vocês possam, de fato, ser usados por Deus nesse instrumento aí para a louvor do Senhor.